Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a mediana de um triângulo, só que só para relembrar os pontos notáveis lá de um triângulo. Nós temos três, nós estamos falando apenas de três por enquanto, que são eles. Na aula passada a gente falou a respeito da bissetriz. Se a gente tem lá um triângulo e aí nós temos o encontro das bissetrizes, bissetriz que divide o ângulo em duas partes iguais, dois ângulos iguais. Então se eu tenho aqui, aí nós chamamos ele de incentro. Aqui, ó, três risquinhos. Esse carinha aqui, nós chamamos ele de incentro. Isso quando a gente está falando da bissetriz. Agora, se eu falar da mediana eu vou encontrar o baricentro. Então, se eu pegar a mediana aqui, ó, vou desenhar um triângulo. A mediana eu divido em duas partes iguais, todas as arestas. E aí eu pego lá do vértice, ó. Lá do vértice, eu puxo lá para a mediana. Lá do vértice, eu puxo lá para a mediana. Aqui mesma coisa, ó. Pronto. Esse cara aqui, ó, eu chamo de baricentro. O baricentro nós chamamos a letrinha G. Esse cara aqui, a gente tem a propriedade de que a proporção é sempre de 2 para 1. O menor, se eu chamar de x, o maior vai ser 2x. E assim sucessivamente. Aí tem o outro que a gente chama da mediatriz. A da mediatriz, desenhando um triângulo. Nós dividimos exatamente no meio a aresta, só que aí a gente puxa 90 graus. Puxa 90 graus, aqui ó, mesma coisa, puxa 90 graus, e aqui mesma coisa, ó, puxa 90 graus. Esse cara aqui é o circuncentro, é o Czinho. Se eu chamar aqui, ó, esse carinha é o circuncentro. Mas o que significa o circuncentro? Significa que tem lá uma circunferência circunscrita no meu triângulo. Aqui no incentro e inscrita no meu triângulo. Ainda falando sobre circunferência circunscrita e inscrita, inscrita que está dentro, circunscrita que está fora. Tem duas formulinhas que a gente usou já no passado, que é a seguinte, ó, eu consigo relacionar o raio da circunferência inscrita, se eu chamar esse carinha aqui de R, ó, vou chamar esse Rzinho aqui, ó, com a área do triângulo. Então o Rzinho vai ser igual a área do triângulo sobre o semiperímetro, que é o P minúsculo. Então pode aparecer aí para a gente calcular. Lembrando que o semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Então se aqui eu chamar de A, de B e de C, eu faço a soma de todo mundo e divido por 2 é o Pzinho. Então vou fazer aqui embaixo. Ó. O Pzinho vai ser igual o A mais o B mais o C sobre 2. E lembrando que a área do triângulo tem três fórmulas principais aí para a gente calcular. Que a área do triângulo a gente pode calcular como sendo base vezes a altura dividido por 2. A gente pode calcular a área do triângulo como sendo um lado vezes o outro lado dividido por 2 vezes o seno do ângulo que está encostados nos dois lados. E a gente também pode calcular a área do triângulo pela fórmula do semiperímetro, que é o P menos A, P menos B e P menos C. Então tem essas três fórmulas para a gente calcular a fórmula do triângulo inicialmente, tá pessoal? Aí o Rzinho eu consigo calcular pela área do triângulo dividido pelo semiperímetro, que é o Pzinho minúsculo. O raio da maior, se eu chamar de Rzão, eu também consigo calcular. Olha só, o Rzão vai ser igual a vezes B vezes C dividido por 4 vezes a área do triângulo. Então pode aparecer isso aqui para a gente também. Lembrando que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então são os lados aí do nosso triângulo. Hoje nós vamos trabalhar aqui com baricentro. Baricentro é que a gente pega a mediana dividindo os ladinhos aqui ó, em duas partes iguais. Então sempre vai ser duas partes iguais e a gente puxa lá do vértice. Puxa do vértice. A mediatriz é 90 graus, então não vamos confundir mediana com mediatriz. Bora fazer um exemplo aí, pessoal. Pessoal, olha só um exemplo que vai aparecer para nós aí. Ele fala assim, ó, tem um triângulo, aí nós temos o baricentro, onde o baricentro é encontro das medianas, então esse lado aqui é metadinha, aqui também vai ser, e aqui também vai ser então 3 risquinhos. A gente puxa sempre do vértice, quando é mediana, puxa lá, do outro vértice aqui também, vou virar a folha aqui, para ficar bonitinho.
aqui também, e aí nós temos aqui, ó, pronto. Vamos fingir que está 100% perfeito. Esse carinha aqui é o baricentro, é o G. Esse carinha aqui, ó, é o G. Aí ele fala assim, ó, chama o triângulo aqui de A, B e C, aqui de M, aqui de N e aqui de P. E ele dá alguns valores para nós. Ele fala assim, ó, o AG é igual a 20, o GN é igual a 12 e o CG é igual a 28. E ele quer que a gente calcule aqui o GM. Então ele quer que a gente calcule o GM, quer que a gente calcule o PG e ele quer que a gente calcule o GP. Bora calcular. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício, colocar os valores que o exercício nos forneceu. AG, o AG é esse cara aqui, ó, o AG, 20. Agora, GN é esse cara aqui, ó, tá aqui do ladinho, é 12. Quem mais? CG é esse cara aqui, ó, é esse grandão aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 28. Pronto. Pessoal, se a gente pegar lá da nossa propriedade, a gente tem que o menor é sempre o dobro do maior. Então, olha só, se aqui é 20, aqui é metade. Então aqui, ó, é 10. Se aqui é 12, aqui é o maior, então é o dobro. Então a gente tem que é 24. Se aqui é 28, aqui é metade, porque é o menor. Se aqui é 28, 28 dividido por 2, 14. Espera aí. GM tá aqui, ó, é 10. BG. A gente já calculou, ó, 24. GP a gente também já calculou, que a gente tem que é 14. Pronto, já tem todos os valores que o exercício pediu, só usando a propriedade do baricentro. Pessoal, olha só um outro exercício que pode aparecer para nós aí. Ele fala assim, ó, tem um triângulo. Nesse triângulo A, B e C. E aí ele fala que no ponto médio aqui, ó, M, significa que é dividido em duas partes iguais. A gente estende esse carinha aqui, vai ter um Q aqui que está conectado lá, ó. Q. Pronto. E ele chama esse carinha aqui de P. E ele fala assim pra gente, ó. AP é igual 2 vezes PB. E ele pede pra gente uma relação. Ele quer que a gente calcule PQ dividido por PM. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos colocar aqui os valores. Ó, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, ó, x, PB é x, quanto vai valer o AP? Bom, só eu substituir aqui, ó. AP vai ser igual 2 vezes x. Opa, aqui é 2x. E aqui não é ponto médio? Não é a mediana dividida em duas partes iguais? Então esse ponto P nada mais é do que o baricentro. Isso significa que essa proporção aqui é o dobro dessa. Se eu chamar aqui de y, aqui vai ser 2 vezes y. Então matou, ó, porque ó, PQ 2y dividido pelo PM. Quem que é PM? PM é o y. Ó, corta. Isso significa que o QP sobre o PM é igual a 2. Essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.